Atenção, um homem foi morto a facadas no início da madrugada em Araçatuba e foi o autor do crime quem comunicou à polícia. O Joca Maluli está comigo ao vivo e traz todos os detalhes. Bom dia, Joca. Bom dia, Cedro. Bom dia aos nossos telespectadores. Pois é, uma notícia que chama a atenção, né? O autor do crime chamar a polícia, mas isso aconteceu em Araçatuba na noite, né, no início dessa madrugada. A polícia foi acionada, né? A polícia foi até o local depois que foi chamada e quando chegou no local, a polícia já encontrou ali o SAMU, que estava fazendo o atendimento, né, dessa vítima, que já estava inclusive morta ali na residência. Eram dois homens que moravam juntos. Esses homens, eles eram amigos, dividiam uma casa, né, com 2 cômodos ali, 2 quartos, e quando a polícia chegou no local, o autor do crime, que já confessou ali na hora mesmo, disse sofrer de um transtorno mental, né, de esquizofrenia, e ele disse que ele quem havia cometido o crime e havia matado a vítima. Segundo as informações que ele passou para os policiais, ele foi uma reação, porque ele disse que o colega, né, de casa havia abusado sexualmente dele enquanto ele estava sob efeito de remédios. E aí, à medida que ele fez essa ameaça, o colega de casa, no caso a vítima, ameaçou o autor do crime de morte. Foi aí então que ele pegou uma faca, né, uma arma branca ali da casa, e foi até o cômodo onde o colega estava dormindo e ali fez os golpes, né? Segundo as informações ali da perícia, foram 4 golpes na região do tórax que ele acabou cometendo ali com o colega de casa e ele já estava inclusive morto ali no local. O autor do crime disse que ficou inconsciente, né? Que ele não se lembra do que aconteceu durante o crime de fato, mas que ele voltou à consciência depois que já tinha disparado ali, né? Feito os golpes de faca com o colega de casa. Foi levado para a polícia, para a delegacia. Lá no local ele chamou a sua família, sua mãe, seus familiares, que levaram inclusive um laudo conferindo que de fato ele tem esse transtorno, inclusive levaram os medicamentos que ele toma. A mãe ali ficou bastante chocada com o que aconteceu, ele acabou confessando mais uma vez para os policiais na delegacia e a polícia foi até o local para fazer mais uma conferência. Chegando lá, a faca que foi usada no crime estava limpa, isso porque o autor do crime disse que depois ele ainda teve o cuidado de lavar a faca, de deixar ali tudo em ordem, porque realmente, acho que na cabeça dele ele tinha, ou realmente não se lembrava o que tinha feito, ou na cabeça dele não tinha cometido um crime tão grave como o que aconteceu. Até o momento que a polícia fechou o boletim de ocorrência, os familiares da vítima não tinham sido avisados, então eles não estavam sabendo desse crime bárbaro que aconteceu, mas a polícia encontrou o corpo da vítima caído ao lado da cama no quarto do autor. Teoricamente eles dividiam quartos diferentes, mas no momento do crime ele estava dormindo no quarto do autor. Então isso traz algumas dúvidas, né, para essa investigação. Agora a polícia vai abrir de fato todos o que está envolvido nesse caso para poder entender qual foi a motivação, se de fato ele estava inconsciente, se tem algum tipo de relação ali afetiva entre os dois. De fato ele sofre do transtorno, mas agora a polícia é quem vai dizer o que é que está em volta e por trás desse crime que realmente chocou aqui Araçatuba nessa madrugada. Que caso, né? Que caso, realmente é lógico. A cabeça do ser humano, ela, em muitos momentos, ela cria imagens, situações que acabam confundindo de qualquer um, principalmente a pessoa que sofre de esquizofrenia, né? A família aí levou o atestado, toma remédio, mas lógico, isso daí não vai, né, impedir que ele pague por esse crime. A motivação também, o que aconteceu, porque se ficar comprovado, ele matou para se defender, teria sido abusado sexualmente, ao que tudo indica, pelo menos foi essa a explicação dele, né, Joca? Que teria imaginado que de repente o idoso teria abusado sexualmente dele, por isso matou. Isso daí muda, né? Muda até a qualificação, né? A possível pena que ele pode pegar, né, Joca? Com toda certeza. Por isso que cada detalhe, cada etapa, cada motivação desse crime precisa ser cuidadosamente investigada para entender primeiro se ele de fato sofria, porque o fato dele tomar o remédio, né,
precisa ter uma avaliação mais recente de um psiquiatra, agora ele vai ter que passar por uma série de avaliações. Primeiro, saber se ele de fato sofria desse transtorno, saber como ele estava naquele momento, saber se nenhum deles tinha feito uso de nenhum tipo de outras drogas, entender se eles tinham um relacionamento de repente ou não, porque afinal, por que a vítima estava dormindo no quarto do autor, entender se houve esse abuso, entender se houve essa ameaça, enfim, é uma investigação bastante cuidadosa que vai ter que ser conduzida para poder, de fato, colocar esse autor como culpado ou não, entender se houve, se foi homicídio culposo, doloso, enfim, não, com certeza teve a intenção, né? Mas agora são uma série de nuances aí da investigação que só a polícia vai poder dizer e com tempo e cautela para poder olhar cuidadosamente para cada aspecto desse crime. Tá certo, Joca. Muito obrigado pelas suas informações